Olá amigos, domingão, dia 28 de março, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 28 do 3 a 1º de abril, lembrando que dia 2, sexta-feira, é feriado, a bolsa estará fechada. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você vai ter um botão, inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado. E lembre-se de aproveitar todo o conteúdo do canal, principalmente a parte aí de aprendizado. Vamos então aqui à nossa análise, que eu vou comentar aqui vou falar sobre o Bovespa, dólar, PETR4, Vale 3, BBDC4, SAMB 11, TRPL4, CPLE6, SLC3, Sula 11, STBP3, MRFG3, TAE 11, CNTO3 e JBSS3. Ativos que eu vou comentar. Na realidade, ainda vou colocar mais um aqui para ser comentado. Vou colocar aqui MGLU3, ativo que está sendo bem solicitado. Então, vamos começar primeiramente pelo Ibov, que terminou a semana com queda de 1,24%. Só tirar aqui da tela a lista dos ativos. Então, terminou aqui com 1,24% de queda, deixando uma longa sombra inferior que representa ali uma recuperação boa por parte dos compradores depois que atingiu a mínima da semana. Essa mínima da semana foi atingida basicamente aqui no pregão da quinta-feira, de quarta que fechou na mínima e quinta-feira abriu caindo e recuperou na quinta e na sexta. Então, voltando para o gráfico semanal, a tendência ainda é uma tendência de baixa, mas perdendo um pouco de força. Já tinha perdido força quando veio esse grande candle de alta. Ameaçou vir lá para baixo, não foi muito lá para baixo, ameaçou gerar um topo descendente, gerou o topo descendente, mas não com muita força ainda. Temos aqui em si uma linha de tendência basicamente de baixo, que está sendo respeitada, mas a primeira expectativa é de ter anulação desse topo, ou seja, reversão desse topo, superar aí os 116.750. A segunda expectativa, primeiro trabalho com essa aqui, devido à força apresentada nos dois últimos pregões. Terminou a semana com um viés mais positivo. E a segunda forma, eu cheguei já a comentar no análise especial do Ibov, seria ter um movimento gradativo aqui para baixo, mas com a expectativa de fazer algo nesse sentido, que é justamente concluir aqui uma correção dentro da tendência de alta, um movimento de baixo, concluir uma correção e iniciar um próximo movimento de subida, de expansão. É a expectativa que eu tenho, a leitura que eu tenho com base com o cenário completo aí do Ibovespa. E olhando para o gráfico diário que eu comentei, já na sexta-feira, retorno para cima dos 114 mil pontos, friou ali a questão de 115 a 115.500, que é o nível de resistência atual. Acima disso, a resistência mais relevante na faixa de 116.750. Então, seguimos aí com um viés mais favorável. Quando eu falo que eu fiz uma análise especial, foi uma análise escrita, está lá aqui dentro do aplicativo DV Invest, inclusive falando sobre as estatísticas de mês a mês na bolsa, considerando os últimos 23 anos. Então lá tem essa estatística dentro dessa análise especial, falando de gráfico mensal, de gráfico semanal e dessas estatísticas. Seguindo agora para o dólar, no dólar nós tivemos aqui uma semana muito forte para cima, com alta de 4,82%, ou seja, o dólar veio testar esse patamar aqui de suporte, bateu nele junto com a média e se recuperou de maneira muito forte. Opa, então a expectativa de chegar aqui e rasgar tudo para cima, eu não vejo esse movimento ainda. Eu ficaria muito mais voltado operacionalmente, ou seja, independente se vai rasgar ou não vai rasgar, mas eu ficaria primeiramente em termos de montar estratégia, antenado na questão de olhar para pontos de resistência um pouco mais acima que o dólar pode bater com essa força que foi apresentada nessa semana. Ou seja, chegou aqui nesses níveis, se eu não tenho uma expectativa tão forte para cima, o que eu ficaria de olho aqui? Em ter a mudança do movimento de subida, ou seja, de, por exemplo, gerar um sinal de topo num gráfico de 60 minutos, num gráfico de 30 minutos e apoiar muito mais, buscar a operação na ponta vendedora, até mesmo no gráfico diário. Quais são esses níveis? Primeiramente aqui na faixa dos 5.809, depois tem uma região na faixa de 5.861 e 5.882. Então são esses os níveis que eu considero um pouco com a relevância um pouco maior. E olhando aqui para o gráfico diário, lembrando que o mensal ainda está testando, tem 3 dias aqui, ou seja, pode terminar ainda abaixo desse topo anterior, que está localizado aqui em 5.809. Indo para o gráfico diário, dá para perceber que vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, parou em cima do nível de suporte, ou seja, parou em cima dessa região aqui, ó, dá para ver lá 1, 2, 3 topos, e aqui vários testes, 4 pregões basicamente testando essa faixa de preço, que era ali na faixa dos 5.489, 5.491, bateu nessa região
e gerou a mudança da tendência de baixa. Então a tendência nesse momento está indefinida no gráfico diário, mas com viés de alta. Terminou com um movimento um pouco mais prolongado para cima. Então, considerando os níveis que eu já comentei, tem até um nível intermediário em torno de 5.780. Chegando nos níveis já comentado, olhando para o G60, se abre subindo e gera um sinal de baixa lá nesse um desses níveis, ficaria muito mais voltado a buscar a venda de day trade topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Sendo até mais agressivo, se chegar nesses níveis mais esticado para cima no gráfico de 10 ou de 5 minutos, dá para se arriscar a venda já direto, sem ter a formação de um topo no G60 ou no gráfico de 30 minutos. G60 é gráfico de 60 minutos. Mas por outro lado, não estou falando para focar em venda. O viés é positivo. A questão é, com essa movimentação mais longa para cima, fica mais difícil de arriscar compras, por exemplo, de pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Aguardaria algum movimento contrário para buscar pelo menos fundo ascendente. E melhor ainda, se acontecer no decorrer da semana fundo ascendente, igual aqui, bate ali perto da média, esse aqui gera sinalização para cima, mantenha o foco em buscar a operação de compra de day trade no dólar. Seguindo, lembrando que o suporte mais relevante que eu vejo aqui para o dólar está aqui nessa região, uma região ali por volta dos 5.686, o que era uma resistência antes, até a faixa dos 5.678. Abaixo disso, o próximo nível vai ficar em 5.646 e 5.627. Seguindo para as ações, a PTR4 na semana, nessa última semana, teve uma queda de 2,25%, e assim como o Ibovespa, gerou um sinal de topo descendente a favor da tendência, da característica de topos e fundos descendentes, mas foi fraco o fechamento. Fechou mais próximo da máxima, deixou uma longa sombra inferior, demonstrando força aqui pelos compradores, pelo menos para levar o preço mais lá para cima, para se manter acima da região dos 23 a 22,80. Então também fica uma expectativa de reversão desse topo, que melhora o cenário para cima, ou seja, se o próprio Ibovespa fizer algo nesse sentido, basicamente ele retoma a tendência de alta, porque tinha aqui uma tendência de alta. Se o preço vem aqui embaixo e volta e supera isso aqui, retomou a tendência de alta de curto prazo. É o mesmo para a Petrobras. Se ela vem aqui assim, ela nem chegou a anular a tendência, ela bateu só no suporte, gerou um candle ali de recuperação, fechou para cima da média. Se conseguir romper isso aqui, a tendência de alta ainda mantém, com resistência na faixa dos 24,40 a 25,25. Quem está comprado no ativo, dá para trabalhar com stop aqui abaixo. Se testar essa região aqui, como já teria 3 candles, daria para subir o stop para baixo da mínima do pregão seguinte, por exemplo, pregão de segunda-feira. E olhando para a expectativa aí para a semana, ou seja, enquanto não voltar a trabalhar abaixo dos 23,25, média móvel exponencial de 13 períodos, mantém o viés mais positivo a favor da tendência de alta de curto prazo, apesar de não estar muito forte, mas pelo menos ainda mantém o viés um pouco mais positivo para Petro. Volta a ter uma característica um pouco mais negativa, se passar a trabalhar gerar o fechamento para baixo dos 23,25, gerar nova mínima no pregão seguinte, que aí já seria inclusive uma formação aí de topo descendente. No gráfico semanal da Vale 3, tivemos alta de 0,79, a ação foi lá bater perto da média, gerou aqui um sinal de alta, que também tinha feito 3 candles de correção depois de um grande candle de alta, que de novo um grande candle de alta, que não deu sequência e aí gera basicamente 3 candles também de correção, sendo que um deles foi de alta. E a superação da máxima desse candle é o principal sinal para se arriscar alguma compra, pensando em pegar um movimento de subida aqui no semanal, que seria position trade, ficar de 3 a 10 semanas posicionado. Como o mensal não tem uma correção muito longa não tem uma correção ainda basicamente visível aqui todo esse movimento de subida, fica uma expectativa desse movimento não ir muito longe para cima, de poder, ou seja, pode até romper aqui, mas não ir tão longe para cima, igual aconteceu aqui, ou seja, a correção não foi tão suficiente em relação a toda essa subida, rompeu, mas não foi muito longe, já entrou uma nova correção. Então ainda fica com essa expectativa por conta do tamanho do movimento lá do gráfico mensal, a possibilidade de se ter uma correção um pouquinho mais no tempo aí da Vale 3, mas lembrando, ativo alinhado para cima no gráfico mensal e no gráfico semanal. Tendência de alta no curto a médio prazo e do médio para longo prazo. No gráfico diário da ação, o ativo ainda permanece dentro de uma tendência de curtíssimo a curto prazo de baixa, mas apresentando já um primeiro sinal positivo que enfraquece a tendência de baixa no momento, ou seja, iniciou
ganhou força aqui no movimento de subida, veio para cima da média, veio para cima da região aqui de resistência por volta dos 94,80 e vai ser importante permanecer, não voltar para baixo desse patamar. Quem está comprado, por exemplo, primeiro ponto de stop mais bem protegido aqui. Quem principalmente está comprado e quer conduzir um pouco mais pelo gráfico semanal. Quem quiser conduzir pelo gráfico diário, o fechamento abaixo da média com nova mínima seria saída. A outra forma oscilou abaixo da mínima desse candle de alta, que também seria outra forma de saída. Ao oscilar abaixo de 93,39. Bradesco terminou aí a semana apresentando uma leve alta de 0,22%, está dentro do movimento de subida, que já anulou basicamente uma tendênciazinha de baixa, que parou em cima de um nível de suporte, volta para cima da média, gera um candle de força, um candle um pouco mais de indefinição, que mantém um viés mais positivo. Positivo em que sentido? De continuar o movimento de subida em busca do próximo nível um pouco mais relevante de resistência, que vai de 27,55 e o ponto mais alto R$ 28,35, essa faixa aqui de preço, zona de resistência para ação. Pelo gráfico diário, já é um ativo que gerou sinalização positiva, que gerou um engolfo de alta no gráfico diário e confirmou esse engolfo superando a máxima do que no anterior, então mantém um viés positivo, inclusive gerando, em termos de oscilação, o pivô de alta do gráfico no gráfico diário, aumentando a chance de ter algo mais para cima. Se pegar só a projeção de alta em cima desse pivô, pegando aqui a projeção de alta em cima desse pivô, dá para ver ali uma projeção na faixa dos 27,33. Eu cheguei a comentar sobre isso aqui nos stories no meu perfil no Instagram, @dvinvest. Recomendo, segue lá, tem coisas boas lá também sendo publicadas por lá, tanto nos stories quanto no feed. Então aqui tem o primeiro ponto e o segundo ponto, sendo mais otimista, uma projeção lá nos R$ 28,31. Então tem uns desafios importantes pela frente, tem aí nessa faixa dos 27,44. Mensal também é uma região ali dos 27,06, então 27,06 já tem dificuldade pela frente, depois 27,44 e 27,55 são os níveis mais relevantes de resistência nesse momento para BBDC4. Quem está comprado, quem está abrindo compra aqui nesse patamar, quem já está comprado, stop aqui. Quem estiver abrindo compra, guardarei pelo menos mais um pregão para tirar o stop daqui e evoluir para a mínima do terceiro candle do movimento atual de subida em Bradesco. Sambi 11 também terminou ali o pregão da sexta-feira bem, gerando um pivôzinho de alta e tentando sair dessa zona de resistência importante. Vou pegar até o gráfico semanal. Está dentro de um movimento de subida, ainda não ganhou bastante força, está aqui travado em cima dessa zona de resistência ali, em torno dos R$ 41,40. Mensal dentro de uma boa tendência de alta, então a tendência de alta de médio para longo prazo, a tendência aqui de curto para médio prazo vista pelo gráfico semanal, ainda de baixa, não conseguiu superar a máxima do topo ali anterior, localizado na casa dos 42,97, mas já perdeu um pouco de força nessa tendência. Sinal mais negativo para quem está comprado nessa ação pensando no prazo um pouquinho maior, de ficar mais semanas posicionados, seria o stop abaixo da mínima desta última semana em R$ 38,40, ou seja, 1, 2, 3, 4 semanas, joga o stop aqui embaixo. Se vier um sinal aqui, seria um sinal de topo descendente, sinal negativo para a posição comprada. E no gráfico diário, para quem entrou comprando rompimento, a zona de resistência está toda aqui, ó, essa região que já foi testada. Quem comprou rompimento, que foi a superação da máxima desse topo anterior, o stop está aqui embaixo. Quem comprou desde lá de baixo, o engolfo aqui de alta, o stop está aqui abaixo dessa mínima. Gerou mais um candle, traz a possibilidade de conduzir ambos os stops para baixo da mínima do terceiro candle e do movimento do gráfico diário dessa ação. Então, abre ainda a possibilidade de compra de rompimento e o stop inicial ficando abaixo da mínima desse último candle em R$ 39,64. Na sequência, eu vou falar de TRPL4, navegar um pouco aqui no setor elétrico, que terminou muito bem a sexta-feira, alta forte aqui, ó, superando basicamente dois topos. O último ficou ali em cima dele, na máxima dele, mas já superou alguns pontos importantes aqui dessa região de topo anterior. Então, sinal de pivô de alta, uma expectativa de se ter algo para cima. Deixa eu só colocar o ajuste aqui de volta no gráfico. Então, a gente pode ver que a ação está dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico, de médio para longo prazo pelo gráfico mensal. Então, um ativo alinhado aí para cima. E dentro do movimento de correção, de queda, ainda mantém um viés mais positivo, ou seja, superação da máxima desse mês a partir do mês seguinte,
reforça o cenário mais positivo que tem aí Transmissão Paulista. No gráfico semanal aqui, ó, dá para perceber que ela veio para gerar um sinal negativo, oscilou aqui abaixo da mínima da semana passada, que tinha fechado levemente acima da média, e a semana reverteu completamente para cima e conseguiu fechar aqui em cima. Ou seja, saiu daqui, foi lá embaixo, voltou a subir e terminou basicamente aqui nesse nível de preço. Então, isso é uma boa reversão, é a manutenção também do preço acima da média e gerando então um viés mais positivo para a ação. Quais são as alternativas de compra? Comprar aqui esse rompimento é possível. Aqui, a superação da máxima desse candle com stop aqui. Relação risco-retorno basicamente se diria de 1 para 1,5 no máximo, tentando pegar um movimento lá para essa região aqui de 3 topos aqui basicamente, em torno dos 27,40. A outra alternativa, usar um gráfico de menor periodicidade, gráfico 60 minutos, caso aconteça algum tipo de recuo, buscar a operação de compra aí de fundo ascendente acima desses topos que foram rompidos aqui, ou seja, mais ali em torno dos R$ 25,20. A outra ação é CPLE6, que terminou também a semana bem. Quando eu falo bem é no sentido de estava lá embaixo, a mesma situação, volta aqui para cá e termina bem, porque ela gera no gráfico diário a formação aqui de um fundo, então por isso estou mencionando que terminou bem. No gráfico semanal ela já anulou, ela já voltou para cima de um patamar relevante de resistência, isso foi algo bom, mede mais ali uma região de fundos anteriores e aqui inclusive rompendo esse topo. Em vez de voltar para baixo desse patamar, fechar abaixo desse patamar, que seria um sinalzinho de fraqueza do movimento de subida, ela manteve-se acima dessa faixa de suporte aqui que vai de 6,87 a 6,79. Então, zona de suporte da CPLE6, que no gráfico diário ela bateu nessa região e proporcionou inclusive uma compra que eu acionei, que eu recomendei no fechamento aí dessa semana, no início do pregão da sexta-feira. Então, compra está aberta, o stop está aqui para baixo, tentando pegar aqui um movimento de subida desse ativo, tá em tendência aí de alta. Próxima ação, SLCE3, também gerou uma sinalização ali positiva, ficou engasgada aqui, fecha abaixo da média, volta para cima, fecha abaixo, volta para cima, manteve-se acima e superou a máxima do candle que estava acima da média. Então tem uma sinalização positiva, gera pivô de alta e aumenta um pouco mais a chance de subida ao superar os R$ 43. Pelo gráfico semanal dá para perceber que é um ativo que gerou muita força, está fazendo uma correção basicamente aqui em duas etapas, podendo aí confirmar uma nova sinalização positiva e caminhar aqui para cima a SLCE3. Para quem está comprado no swing trade, já dá para trabalhar abaixo dessas mínimas aqui, ou seja, lá em R$ 40,65, um ponto de stop. Se ocorrer o rompimento dessa região aqui, desse topo que está em R$ 43, trabalharia com stop abaixo da mínima do candle que fizer esse rompimento, que aí já teria aí mais alguns candles tentando subir. Bateu aqui, gerou sinalização para baixo, seria um sinal de enfraquecimento do movimento de subida e um possível sinal de saída. Então, no primeiro momento, stop aqui embaixo. Para quem entrar agora, mantém o stop ali embaixo, e para quem acionar a entrada só no rompimento, e já para quem está dentro, já traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do candle, que fechar acima ou mesmo só oscilar acima dos R$ 43. MRFG3. Na realidade não é MRFG3. Eu falei aqui de SLCE3, então agora eu vou falar de Sula 11. Sula 11, gráfico semanal, queda um pouco mais acentuado, 8,09%, após uma semana de alta de 24,6%. A ação conseguiu fechar acima da região de fundo anterior, o que poderia ser uma resistência, fechou acima e agora fecha abaixo, inclusive voltando para baixo da média. Então, um sinal mais negativo nesse momento, mas segue ainda dentro de um movimento de alta. O que é um movimento de alta? Fez essa mínima, isso aqui é um movimento de baixa, é uma sequência de candles, ou seja, sessões aqui no caso no semanal, cada sessão é uma semana. Então tem duas sessões, tem dois candles, o que cria expectativa ainda de poder manter isso aqui. Aí o que dá para monitorar? O desafio maior está nessa questão dos R$ 38,00 até um patamar de R$ 38,30 em termos de resistência para essa ação. O que daria para monitorar? A possibilidade de uma compra na superação da máxima do último pregão de sexta-feira, gerando um fundo ascendente. Vai entrar muito próximo da região da resistência, que é 37,60 máxima, vai ficar muito próximo da região dos R$ 38,00 a R$ 38,30.
mas seria uma das possibilidades, olhando até para o gráfico aqui diário. Daqui para cá dá para perceber que ela testou 38,2% Fibonacci, que está em 36,38. Se vier aqui um pouco mais para baixo em 50%, 35,27, também ainda seria uma das alternativas de abrir uma compra tentando pegar um movimento de alta no gráfico diário, que pode durar de 3 a 10 pregões. Agora sim vou falar de STBP3, na verdade depois de STBP3 que eu vou falar de Marfrig. STBP3 conseguiu terminar a semana aí ainda recuperando-se de uma queda que era mais acentuada, era uma semana aqui com queda basicamente de uns 7,5%, fechou com queda de 1,17%, dentro do que ela está fazendo, permaneceu acima desta região aqui, de topo anterior que foi rompida, a região principalmente de suporte perto dos 6,60. No gráfico diário, gerou ali uma boa recuperação, devolvendo o candle de baixo. Teve 2 candles fortes de baixo que não deu sequência. Os 2 seguintes foram candles bons de alta. Então, a expectativa que fica é de se ter algo para cima. Eu até recomendei compra nesse papel na sexta-feira, mais para o encerramento do pregão. Todos os dados estão aqui dentro do aplicativo DV Invest. Você pode ver lá todos os dados da recomendação da compra, tentando pegar um movimento de alta. Então, esses ativos que eu estou comentando agora, como Sula 11, são ativos, os primeiros que eu comentei, como BBDC4, Sambi 11, são ativos que, TRPL4, são ativos que já tinham gerado um pivô de alta no gráfico diário, principalmente no último pregão. E CPLE6 já tinha gerado um fundo, SLC3, que foi outro que eu comentei, também já tinha gerado um fundo no gráfico diário. Sula 11 precisa gerar um sinal de alta, que é superar a máxima do que no anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes, e a SLC3 é a mesma, a STBP3 é a mesma coisa. Superar a máxima do que no anterior é preciso para reforçar um pouco mais a chance de subida. Então, se ela conseguir superar 6,82, 6,83, que são as máximas desses 2 últimos pregões, reforça a chance de subida, traz até a possibilidade de entrar com a compra, stop para baixo aqui, pelo menos da região dos R$ 6,54, ou em 6,53 ou em 6,43. Inicialmente nosso stop está lá em 6,36 para essa operação, tentando pegar algo para cima. Então chama atenção aí o papel, que inclusive reverteu no gráfico mensal um topo em cima da resistência e está vindo para fechar bem o mês para cima aqui dessa região. Principalmente seria bom se fechasse para cima desse 6,83, que é a máxima do mês passado. Saindo agora para falar de Marfrig, MFG3, agora falando de ativos que já vêm de um movimento de alta. Então comecei falando de ativos que terminaram a semana gerando sinal de alta, seja através de um pivô, através de um fundo, ativos que podem gerar um fundo agora, que eu já comentei, os 2 ativos podem proporcionar esse fundo, que é Sula 11 e STBP3. E agora eu vou falar de ativos que estão já dentro do movimento de alta no gráfico semanal, mas precisam gerar uma correção um pouquinho maior para se for buscar compra pelo gráfico diário, para swing trade. Pelo gráfico semanal ainda continua bem alinhado para cima. Tem resistência aqui que pode vir a ser testada na casa ali dos 17,62 e depois 18,38. Com base nisso, gráfico diário da ação, vou pegar aqui gráfico diário da ação, já está dentro de uma sinalização de correção. O que é correção? Movimento de subida, correção pode ser um movimento de baixo, um movimento lateral. Caso aconteça um movimento de correção que se aproxime da média até a região dos R$16, ficará interessante de planejar, de monitorar uma compra em cima aí de Marfrig, e uma das formas seria superar a máxima do dia anterior, para buscar a compra aí de swing trade nesse papel. Para quem está comprado, já gerou sinal de saída aqui de uma compra de swing trade quando perdeu a mínima, a questão da última mínima ascendente do gráfico diário. O próximo ativo a ser falado nessa questão é a Taesa. Taesa no gráfico semanal também está muito bem, é um movimento de subida, rompimento de máxima histórica, possibilidade inclusive do gráfico semanal de gerar correção, mas não tem nenhum sinal para isso ainda. Semana terminou no 0 a 0 e olhando para o gráfico diário, ela está dentro também de um processo de correção. Dá para comprar aqui agora ou se romper essa máxima? Eu não faria essa entrada ainda, porque a relação risco-retorno para mim ainda não é das melhores, apesar da tendência estar totalmente alinhada para cima em todos os prazos operacionais, inclusive mensal, gerando mais um pivô de alta no papel. Agora, se ocorrer algo assim, inicia a semana gerando algo para baixo e proporciona algum sinal de entrada na sequência, superação da máxima que no anterior seria uma das formas, aí sim encaixaria melhor para mim essa
possibilidade de abrir uma chance de abrir uma compra em Taesa em termos de swing trade. CNTO3, gráfico semanal, dentro de um movimento de subida. Aqui é um pouco diferente a questão da tendência lá da Taesa. A Taesa está na máxima histórica. CNTO3 não está, em cima de um nível de resistência aqui de um fundo anterior ali por volta dos R$ 27,00 número redondo. E dentro desse nível de resistência, se pegarmos aqui o gráfico diário, quanto mais tempo patinar nessa região dos R$ 27,00 ou mesmo corrigir, voltar aqui para baixo, mais interessante vai ser de abrir uma compra em Centauro de swing trade. Então o que chamaria atenção no decorrer dessa semana é justamente de olhar, se continuar subindo. Se continuar subindo, pelo gráfico diário, em termos de swing trade, não faria entrada ainda. Mas após algum movimento de baixa ou lateral do preço, sim, daria para avaliar uma forma de tomar risco aí em cima desse papel, tentando pegar no próximo movimento de subida mensal, tentando se recuperar aqui na Centauro. Após ter perdido esse nível de suporte, está voltando para cima da média. Vamos ver se você consegue fechar o mês bem aí, pelo menos acima da média, que está nesse momento nos R$ 26,26. Após isso, vou falar de JBSS3, que terminou a semana bem, saindo aqui de uma lateralização, de uma certa bagunça no gráfico semanal, fechando acima de tudo, e já invadindo a região de resistência ali que tem na faixa dos 28,64, fechou acima, e o outro nível na casa ali dos 29,08, essa região aqui 29,08, e o ponto mais alto, essa máxima aqui localizada em R$ 29,99, R$30. Olhando até para um gráfico aqui mensal, nós temos aqui em relação à máxima histórica do papel lá em 33,48. Tem ali uma resistência depois dessa região dos R$ 29,99, R$30, vai ter a região de resistência lá nos 32,05. Pelo gráfico semanal, já tem um movimento um pouco mais para cima, então pode sentir aí a pressão vendedora em cima desse nível de resistência, mas ainda não tem nenhum sinal de baixa. Para quem está posicionado no gráfico semanal, tem a possibilidade de se trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana, localizado em R$ 27,24. Pelo gráfico diário, para abrir uma compra, assim como eu já vinha comentando desses ativos últimos que eu comentei, que é falando ali de Marfrig, falando de Taesa, Centauro, JBSS3 também, que é do mesmo setor da Marfrig, aguardaria algum movimento contrário do preço para avaliar uma compra mais próximo possível da região aqui dos R$ 27,80. Quanto mais próximo vier aqui desse nível de preço, mais interessante fica de tomar risco no papel, tendo suporte para proteger ali o stop da operação. Outra ação, MGLU3, que aí foi a que eu botei por último aqui para a gente falar dela. Mensal dela, como é que está? Está aqui dentro de um processo de correção que vinha de forma lateral, que até eu tinha saído dessa ação da carteira perspectiva aqui, por falar em carteira perspectiva, quarta-feira desta semana, dia 31, no fechamento, após o fechamento do pregão, vai ser divulgada a nova carteira que são 10 ações revisadas mensalmente. Então, a nova carteira para o mês de abril vai ser divulgada no fechamento, após o fechamento do pregão da quarta-feira. Isso somente aqui dentro do aplicativo DV Invest. O link de acesso ao aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Então, em relação a MGLU3, que tirou da carteira aqui nessa abertura de pregão, depois a gente ter ficado aqui esses movimentos para cima, ficou um bom tempo dentro da carteira MGLU3, foi retirada com essa expectativa de ter uma correção ou no tempo ou no preço. Ela fez uma parte no tempo e agora está fazendo uma correção no preço, que é em busca ali da média móvel de 3 períodos. Está até abaixo do patamar da média. Mas é um ponto, como é um primeiro nível de suporte, a média do gráfico mensal, é um ponto que ela pode trazer um processo de correção. Basta agora a gente avaliar como é que ela chegou nesse patamar de suporte do gráfico mensal. Pegar aqui o semanal, ela chegou aqui depois de um movimento um pouco mais longo de baixa do gráfico semanal. E essa região também, lá no gráfico semanal, dá para perceber que são várias mínimas de semanas anteriores. Então é um ponto onde pode trazer alguma reversão do atual movimento de queda. Tem já um sinal de reversão, um sinal de força por parte dos compradores? Não, não tem. Ou seja, o papel pode ir um pouco mais para baixo. E falando um pouco mais para baixo, quando eu coloco aqui o Fibonacci em cima desse último movimento de subida aqui, esse movimento de subida aqui do gráfico mensal, colocando então o Fibonacci em cima desse movimento, a gente vai falar de suporte lá na faixa perto dos R$16, 15,88. Retração de 38,2% do que subiu. Então esse seria o principal ponto de suporte abaixo dessa região dos 20, que ela está bem em cima nesse momento. E no gráfico diário,
o que nós temos aqui é um movimento um pouco mais longo para baixo. Eu olho a questão do afastamento do preço para a média, mais 2 vezes a volatilidade média do papel, olha só. Fazia tempo que não tinha um afastamento tão grande. A última vez aqui que ela teve esse afastamento grande, ó, até eu botar do ponto que se encontra agora, a última vez que ele teve esse afastamento que foi aqui, aqui gerou o que? Uma lateralização do preço e depois um movimento para baixo. A outra vez que ela gerou também um movimento, um ponto que ela ficou aqui mais, na realidade foi em antes, né? Foi isso aqui, ó. Quando ela ficou o quê? Sobrecomprada também. Um ponto que ela ficou aqui com essa distância aí de mais do que 2 vezes a volatilidade média do papel, de distância entre o preço e a média móvel exponencial de 13 períodos. E isso aumenta-se a chance de se ter um processo de correção. Isso aqui é um nível tanto de sobrecompra como de sobrevenda. Mais outro nível aqui, ó, que ela também ficou ali esticada para cima e gerou um movimento contrário. Então, nos níveis que eu mostrei aqui foram todos níveis de sobrecompra. Agora ela está no nível de sobrevenda, ou seja, está nesse nível que pode trazer o que? Um processo de correção. E esse nível aqui, eu vou voltar a ampliar o gráfico diário. Esse nível aqui, ó, onde ela está, dá para perceber que são alguns fundos ali anteriores do gráfico diário. O candle aqui está grande, né? Olhando aqui a volatilidade. A volatilidade é média de R$ 1,05, o candle foi de R$1. Daria até para buscar uma compra na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima, contra a tendência, risco maior, tentando pegar uma relação risco-retorno de pelo menos 1,5 vezes o tamanho desse stop, que é assim a entrada na superação da máxima, stop aqui embaixo para quem tem um perfil mais arrojado. Resistência mais relevante para a ação vai ficar na faixa ali dos R$ 21,60, seguida de R$ 22,85. Então, esses são os dois níveis aqui que eu considero um pouco mais relevantes em termos de resistência. E a média, que é um ponto de referência ali, no sentido do preço poder parar de subir e começar a cair. Então, a tendência do gráfico diário é de baixa, do gráfico semanal é uma tendência de baixa. Dentro desse contexto, compras de swing trade têm um risco maior. Entrar pensando no longo prazo é possível? Sendo um pouquinho mais arrojado, sim, é possível comprar em cima do nível de suporte, pensando no prazo maior. Colocar um pouco de ações da Magazine Luiza na carteira. Se você é um pouco mais moderado, você pode aguardar um sinal de alta, como por exemplo um fundo no semanal em cima de um nível de suporte para abrir essa compra. Porque ela pode sim ainda passar ali um pouco para baixo. Então, para se buscar uma compra contra a tendência, se ela mesmo continue caindo aqui, traz a chance de buscar a entrada de superação da máxima de um candle anterior no gráfico diário, tentando pegar um repique de alta e trabalhando com stop abaixo da mínima do candle responsável pela mínima do movimento de baixo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise, nesse radar da semana. Uma ótima semana para você e até a próxima.